Boa noite! Estamos aqui para falar sobre a minissérie Doutora e o Zé da Penha. Como vocês estão? Nós combinamos de entrar no YouTube, mas não foi possível. Nós planejamos passar um material, documentos de que foram usados no período da implantação da Lei Maria da Penha, mas nós tivemos um probleminha técnico, então nós vamos programar para passar numa próxima vez. Neste momento, eu estou aqui com vocês, então, para trazer para vocês a continuação da nossa conversa e tendo ainda como personagem principal da nossa história a Mulher Maravilha. Então eu vou ver se ela fica sentada aqui. Olá, Lúcia, Pedro Costa, a Mulher Maravilha ficou sentada. Então hoje ela é a nossa personagem principal. Estamos vivendo a temporada que fala sobre o amor que adoece, é o mesmo amor que cura. E aí, olá, como vai? Ela Cris, Nayara, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, Simone, nós vamos falar, boa noite, Lúcia, vamos falar sobre o amor. E agora, a partir do episódio de hoje, né, onde as pessoas estavam vendo, né, a briga entre o José e a Mulher Maravilha. Então, houve uma luta entre José e Mulher Maravilha e eu trouxe para vocês a consciência de como essa Mulher Maravilha enxergava o José, né? Quem era o José para ela? Então, aquele homem que realmente ele batia na Maria, aquele homem que realmente ameaçava Maria, aquele homem que tentava... ele reprimia tanto essa Maria, né? E toda a família sofria com tudo isso. Então, a Mulher Maravilha, como alguém que nasceu num sistema assim, num sistema de violência, que se colocou como justiceira, como alguém que realmente ia proteger, a Mulher Maravilha, por amor, dedicou a própria vida a essa causa. Então, tudo que ela fez, todos os cursos, né? Uma justiceira geralmente vai buscar um curso que trabalhe com a justiça. Ela vai ter como profissão a justiça. Então, o melhor curso para uma justiceira é o curso de Direito. No curso de Direito, como nós falamos hoje de manhã, eu e a doutora Paula, nós estávamos falando que no curso de Direito existe essa mentalidade de combate, né, de luta, de brigar pelos direitos, né, do seu cliente. Então a balança realmente ela é torta. E nessa balança torta, né, a balança do advogado ela é torta. Por que é esse símbolo que não é equilibrada? Porque ele é totalmente parcial, ou seja, ele toma partido da parte que contratou ele, do cliente dele. Então hoje nós estávamos falando, né, da formação do curso de Direito e desse novo tempo onde os advogados, os juristas já despertaram para essa nova justiça, que é uma justiça de paz, uma justiça restaurativa, uma justiça onde a gente traz a visão sistêmica, métodos terapêuticos, métodos adequados de solução de conflitos. Então, essa é uma nova visão do direito, da advocacia, não deixando de ser o mesmo direito, simplesmente uma visão mais ampliada por parte daqueles que trabalham através do direito. Luciana, seja bem-vinda, Michele. Então, eu estou aqui vivendo o ano de 2006, né? Eu estou num ano onde a consciência das pessoas era diferente, onde ainda não existiam tantas provas, tantas comprovações do resultado maravilhoso que mais adiante no futuro, porque a gente já enxerga o futuro, né? Lá na frente, o ano de 2020,
a gente já sabe que lá no futuro nós teremos provas, nós teremos histórias magníficas, incríveis, de verdadeiros milagres. Nós podemos dizer que coisas sobrenaturais vão acontecer. Causas impossíveis serão resolvidas. Nós já sabemos disso, mas nós ainda estamos vivendo o ano de 2006, um ano em que nada disso tinha acontecido e que o direito ainda era somente o combate, a luta. Então essa era a vibração, né? Era esse o campo de trabalho da Mulher Maravilha. E aí nós enxergamos então, através de 3 histórias contadas, como eram as histórias que chegavam para essa mulher. Então, uma mulher que estava ali naquela batalha, né? Ela estava de frente, ela pessoalmente, sua própria família, seu próprio corpo, foi colocado à prova, como prova de sacrifício. Como eu disse, muitas foram sequestradas, ameaçadas, sofreram atentados e algumas até morreram dentro dessa prova, dessa batalha. E como vocês podem ver, esse é o formato do corpo da Mulher Maravilha, né? Ela realmente é uma mulher que se disponibilizou, ela se colocou a serviço do combate, a serviço da guerra, na frente de todas as Marias que vêm atrás, todas as Marias na condição de vítima, que precisavam de alguém para ser a voz dessas mulheres, né? Para que pudesse ir adiante e enfrentar um inimigo que era um inimigo totalmente visível e declarado, que era o José. O José e todos os Josés que estavam com ele. Nessa época, a criança ela não era vista necessariamente como uma vítima. O ponto-chave e o olhar que existia... Deixa eu abaixar aqui. Tá. O ponto-chave e o olhar que existia era realmente para a mulher. Apesar da criança também passar por todo o sofrimento, muitas vezes essa criança também ser agredida, também ser ameaçada, também passar por violência sexual e todas as demais violências que existem, como no capítulo passado eu contei de uma criança que morreu queimada, porque o próprio pai tocou fogo na casa. Apesar de tudo isso, o maior foco de olhar era da Mulher Maravilha para a Maria, a adulta, a mulher que se apresentava emocionalmente como uma criança, né? A Maria sempre se apresenta emocionalmente, inconscientemente, como uma menininha que chora, uma menininha que precisa de ajuda, uma menininha medrosa, né? Onde eu trouxe para vocês, inclusive, quais são as consequências desse medo, né? 3 formas de consequência do medo. Eu vou deixar a Mulher Maravilha aqui como a terceira forma. É uma terceira forma onde você traz para você, e quando eu falo Mulher Maravilha, isso pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Quando você, por causa do medo, você se transforma no herói. É a jornada do herói ou da heroína. A pessoa que, por causa do medo e por amor, se sacrifica para defender todo um sistema. Mas existem também outras 2 formas de vivenciar esse medo, né? E essas outras 2 formas que existem, eu vou colocar através de bonecos pequenos, tá? Então nós podemos trazer aqui, do lado da Mulher Maravilha, uma outra forma de demonstrar medo, que é a forma agressiva. Então nós sabemos que este homem, o José, este homem específico, que realmente agrediu, que verdadeiramente praticou todos esses atos, ele também tem lá no fundo, lá internamente, lá no passado, lá atrás, ele também tem medo. E uma maneira de agir quando você tem medo também é através da agressão. Pessoas que têm muito medo, e aí elas vão para cima, elas agem sem pensar, de forma agressiva, por causa do medo delas. A maneira delas lidarem com o medo é essa.
Então nós temos aqui a Mulher Maravilha, nós temos aqui o agressor, o José agressor, porque quando eu falo José, e aí durante toda essa minissérie nós vamos tratar do José, o José na verdade ele é um personagem que representa vários tipos de homens. Então eu vou deixar claro que José é esse que nós estamos falando nesse episódio. Por quê? Porque nós ainda estamos em 2006, nós ainda estamos num campo de guerra, nós ainda estamos no combate, nós ainda estamos numa luta entre gêneros, entre mulheres e homens. Existe uma guerra. Aqui em 2006, essa é a mentalidade de guerra. E hoje eu tô mostrando para vocês porque cada um assumiu esse papel na nossa história. A Mulher Maravilha assumiu esse papel por medo. Então ela colocou nela toda essa característica de justiceira. O José, este José, deixando bem claro, é o José agressor, é o homem que tentou matar a Maria, é o homem que bateu na Maria, é o homem que ameaçou a Maria, é o homem que fez a Maria realmente se descaracterizar psicologicamente. Esse José também fez isso por causa do medo. É uma das maneiras de agir quando você realmente tem medo. E aí eu vou trazer aqui uma outra característica, deixa eu ver alguém que pareça bastante com essa característica que eu quero trazer. Você também pode agir dessa maneira. Também pode ser uma forma de medo. Então, que maneira é essa, Vanessa? Essa aqui é o medo que paralisa. É o medo paralisante. E o medo paralisante, quem representa é a Maria, nessa história do episódio de hoje. A Maria está paralisada e veja que ela é bem menor que o José. E bem menor que a Mulher Maravilha, né? Para ficar bem claro que quando você pega esse arquétipo da justiceira, você é grande, é gigante, é quase uma deusa poderosa. Quando você pega o arquétipo do agressor, né, do José, do agressor José, então você, diante do Deus, da deusa, é pequeno, mas ainda é bem grande diante da vítima. E a vítima é aquela que também tem medo. Veja que a origem é a mesma. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque nós vamos olhar para a origem, nós vamos olhar para as raízes, nós vamos olhar para a cura, o lugar onde realmente se pode encontrar a cura de todo o sistema familiar. Então, aqui está a raiz, ó, na minha mão, aqui está a raiz, certo? Aqui. Mas aqui está o quê? As consequências dessa raiz. Então, a Maria, aqui nesse lugar, é a vítima. Vítima é uma posição diante da vida. Ela apanhou, ela quase morreu, ela ficou triste, mas como ela age diante da vida? Ela chora, ela entra em desespero, ela pensa em desistir, ela tem depressão, ela adoece, ela pede ajuda e ela vive atrás de pessoas para falar, como se alguém realmente pudesse vir ajudá-la. E quem vai ouvi-la? Na verdade, essa mulher vai pegá-la no colo e vai pegar todas as dores que a Maria falou para ela, todas as dores, como se a Maria fosse filha dela. Como se a Maria fosse filha dela. E ela vai pegar todas essas dores e ela vai adiante. Então é assim que funciona. Ela pega a filha dela e ela vai querer fazer o quê? Destruir esse que nós sabemos do episódio passado, que para ela, quando ela olha, ela não vê ele desse tamanho. Vocês lembram disso, né? Quando ela olha para ele, hoje eu tô trazendo o tamanho real dele, é esse. E tô mostrando também como é que ele enxerga a Mulher Maravilha. É assim. Mas quando a Mulher Maravilha olha para ele, na verdade ela enxerga ele assim. Olha que diferença. Esse é quem é ele realmente. Esse é quem ela enxerga quando olha para ele. Então ela precisa de muita força para derrubar esse aqui. É desproporcional. Quando ela põe a força para derrubar esse aqui, ela destrói esse.
E é assim que ele vai para a prisão, é assim que ele recebe um estigma, é assim que ele não consegue mais se desenvolver no trabalho dele, e muitos deles chegam ao suicídio. Por quê? Porque a força é desproporcional e realmente ela é destruidora, avassaladora. E se existe alguma criança fruto desse relacionamento, nós vamos avaliar na semana que vem com a participação do Vinícius Ferreira, que é um estudioso, através de toda a ciência que ele pôde encontrar para ver todos os aspectos da criança. Então, semana que vem, continuando ainda essa temporada, nós vamos olhar para a criança, todos os aspectos mentais, e a história vai continuar. Hoje, nós permanecemos sem olhar para a criança. Nós permanecemos na história do casal separado, ok? E a Mulher Maravilha com a Maria no colo. Vou tirar o José, porque hoje não é o José. A Mulher Maravilha com a Maria no colo vai seguir adiante. Então vamos lá. Dando continuidade para a pergunta do José, que foi a pergunta final. A pergunta do José foi: doutora, e o Zé da Penha? Então, uma pergunta agora neste ano de 2006, absurda, né? Uma pergunta que não se pode nem responder, porque como um homem forte daquele, um homem poderoso, um homem protegido por toda a cultura patriarcalista, um homem que tinha a favor o machismo, né? E todas as questões da subjugação de gênero, mas a lei que tinha acabado de ser promulgada, mas ainda ele ainda respondia pela lei anterior, ou seja, ele não respondia. Um homem com tantas histórias, né, de violência, de insensatez e de insensibilidade a tudo que pudesse existir. Um verdadeiro monstro. Diante disso, chegou a hora de implantar a lei, de fazer verdadeiramente essa lei ser cumprida. E diante dessa verdade, todas as Mulheres Maravilhas se reuniram e começaram então a planejar qual seria a estratégia, qual seria o trabalho para que pudesse verdadeiramente fazer essa lei funcionar. Porque quando você não sabe, você acredita que porque uma lei foi promulgada, automaticamente ela vai vigorar. Existe todo um processo, um tempo necessário para que os operadores do direito e também a sociedade conheça o que essa lei trata e como que essa lei vai agir sobre a vida delas. Porque sempre que uma lei existe, ela vai agir. Você conhecendo ou não, inevitavelmente ela vai agir sobre a sua vida. Então, essas mulheres, né, assim como a doutora Ilmara, que veio no programa E Agora José, nós estávamos conversando, o primeiro passo que todas essas mulheres fizeram foi ir para Brasília, quando a Nilceia Freire assumiu, né, a posição de secretária lá em Brasília, né, ministra, e começou todo um trabalho da implantação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do governo federal. E todas estiveram lá para palestras e para se inteirarem do que essa lei previa, o que realmente essa lei iria fazer por essas mulheres. Como, né, naquela crença de que a lei realmente acabaria com essa violência, protegeria essa mulher, protegeria essa criança. Mas prestem atenção, nós estamos olhando somente para Maria, somente para Maria, é só para Maria que a gente olha. A gente quem? As Mulheres Maravilhas. Só para Maria. Como proteger a Maria, para que a Maria não sofra mais, para que não tenham mais mortes, mais sofrimento, que os homens parem com isso e respeitem. E a grande bandeira da Mulher Maravilha era igualdade, igualdade de direitos, igualdade de condições, igualdade de gêneros. Essa era a grande bandeira, uma bandeira linda, bandeira de paz, bandeira de amor, bandeira por uma causa, em nome dos direitos humanos, em nome
do amor mesmo, em nome das relações. Só que realmente eu quero que vocês percebam, e hoje nesse episódio vocês consigam olhar pelo olhar da Mulher Maravilha. Se coloquem no lugar dela e vejam uma criatura tão indefesa, tão frágil, sendo tratada dessa maneira por um monstro. Porque vocês viram como José, aqui, neste momento, se apresentava como um monstro. E alguém precisava defender essa criatura. Imaginem, olha aqui a Maria, olha que pequenininha. Imaginem isso. É muito desproporcional. Alguém precisa defender ela. Porque um boneco desse tamanho era só um pisão e a Maria acabava. A Maria não tinha chance com ele. Pior, e aí vem outras questões, né? Bebida alcoólica, drogas. E todas as questões que o José poderia trazer para piorar ainda mais essa situação. Então, o que foi feito a partir daquelas reuniões? Começou a se elaborar um plano estratégico, um plano de ação extremamente organizado. Essas mulheres se reuniram em grupos e saíram por todos os municípios, procurando prefeitos, mandando ofícios para que pudessem esses prefeitos fazerem um projeto de criação de um organismo governamental voltado para a proteção dessas mulheres. E aí os prefeitos eram procurados, a documentação já vinha pronta, tudo isso era levado para a Câmara de Vereadores, essas mulheres iam até a Câmara de Vereadores, procuravam os vereadores, explicavam o projeto, mostravam que era em nome da igualdade de gêneros, a maioria deles aprovava. Aprovado, era feita toda a documentação que essas mesmas mulheres faziam para a criação desses organismos, secretarias, coordenadorias ou diretorias da mulher. Quando formado esse local, esse órgão do governo, existia uma verba federal específica que foi separada para que essa secretaria pudesse passar a existir. E lá a Mulher Maravilha ainda capacitava o grupo, ensinava a elaboração de projetos para colocar no sistema do Sinconv, que é o sistema para trazer essa verba federal. Começava um trabalho de formação de rede. Para quem acredita no poder das redes, essas mulheres começaram a fazer essas redes ficarem extremamente poderosas. Então a lei era ensinada para policiais civis, policiais militares, CAPs, CREAS, CRAS, conselheiros tutelares, todas as pessoas que de alguma maneira poderiam ter acesso a essas mulheres. Então vieram secretarias de agricultura, secretarias de saúde, secretarias de educação, tudo para que aprendessem, por exemplo, a denúncia compulsória. E o que era a denúncia compulsória, Vanessa? Era, por exemplo, vou trazer uma história. Uma agente de saúde, ela foi na casa de uma pessoa lá, numa dessas cidadezinhas, e quando ela estava lá preenchendo a ficha para saber como é que estava a saúde das pessoas, a pressão e tal, ela percebeu que uma criança de 9 anos, que ainda ia fazer 10 anos, estava com o corpo, o formato do corpo, muito acentuado, uma menina, e ela colocou que achou estranho, né, aquilo. E ela quis encaminhar essa menina para o médico da família. Encaminhada a menina, descobriram que a criança estava grávida. Então ela tinha 9 anos de idade, estava grávida, dentro de casa, e a mãe dela e ninguém tinha dito nada. Ela nem tinha acompanhamento de nada. E quem foi que descobriu isso? Foi uma agente de saúde. Então a própria lei trouxe, né, e preparou dentro da Secretaria de Saúde aqueles que trabalhavam assim, para que quando percebessem qualquer situação, qualquer evidência ou vestígio de violência, teria que ter a denúncia compulsória. Essa denúncia era encaminhada para a coordenadoria, diretoria ou secretaria da mulher, e daí tudo isso ia adiante. Então,
Assim foi também a Secretaria de Agricultura, olhando para as mulheres rurais, né? E aí, gente, olha cada coisa que eu fui descobrindo, porque justo nessa época eu estava com um grupo fazendo esse trabalho de fortalecimento sociopolítico. Então, eu fazia parte do grupo que ia de prefeitura em prefeitura, de município em município, e ia, sabe, o trabalho de formiguinha, e dava palestra, ia para as escolas, e falava com os professores, e falava com os diretores. Tinha pessoas que queriam discutir com a gente, e a gente fazia, e ia, e vivia viajando, enfim. Foi um período de muito trabalho. Um trabalho, assim, de formiguinha, para que as pessoas soubessem o que era a Lei Maria da Penha, que causa era essa, o que estava acontecendo. E principalmente, uma coisa que até hoje ainda está marcado. Esse grupo que trabalhou nesse início, que fez tudo isso, não tinha nenhum problema com os homens. O problema não era com os homens, o problema era específico com os homens violentos, com o José, que se apresentavam diante da Maria e das crianças na condição de monstro. E muitos José, monstros apareceram. Eu vou contar outra história para vocês. Uma vez eu estava na secretaria, chegou uma pessoa correndo, entrou direto, foi lá na minha sala, olhou para mim e disse assim: doutora, corre, mas corre rápido, porque tá vindo aí o fulano, o José, ele está transtornado, ele tá com uma arma na mão, vindo no meio da rua, e ele fala alto que tá vindo matar a doutorazinha, ele vai matar você. Eu perguntei, de onde ele vem? De onde ele vem? E aí ela falou, né, ele vem de tal lugar, tal rua, assim, assado. Eu me levantei mesmo, né? Ele vinha com uma arma, eu me levantei, chamei uma pessoa da secretaria, fui indo pro carro e já ligando pra polícia, avisando que fulano tava vindo, porque ele já... Se ele tava vindo me matar, ele já tava vindo porque eu já tinha entrado na história dele, né? E por que eu entrei na história dele? Porque ele já tinha tentado matar a mulher dele. Então, eu como secretária já tinha recebido a denúncia e já aciona a rede toda. Então, toda a rede começa a trabalhar. Essa mulher foi tirada, foi para uma casa de referência. A gente já mandou para a prefeitura, para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública já nomeou um advogado. O advogado já entrou com pedido de medida protetiva de urgência, já pegou o boletim de ocorrência da polícia. Então, todo o procedimento que tinha que ser feito já tinha sido feito. E aí foi o que ele falou. Ela era minha mulher, eu tinha filhos com ela, e se eu ia matá-la, quanto mais essa doutorazinha que não é nada. E veio me atrapalhar. Então, vejam, eram casos que aconteciam, porque quando a Mulher Maravilha entrava na frente para defender a Maria, eles ficavam com ódio mortal da Mulher Maravilha. E se esse homem já estava num ponto de realmente matar, quanto mais a Mulher Maravilha, que para ele não era nada e não tinha sentimento nenhum. Então muitos homens começaram a ameaçar e dizer o seguinte: bom, com a criação da Lei Maria da Penha, a violência vai aumentar. Porque ao invés de bater, então, segundo o código lá da lei, é melhor eu matar logo, então eu vou matar. Então, quer dizer, não foi fácil, foi muito difícil. Então, passeatas, né? Eu me lembro de histórias, assim, histórias incríveis. As mulheres foram para a secretaria e eu falei que eu queria fazer saias, né? Todas iguais para a gente chamar a atenção. A gente ia sair na rua com uma roupa tudo igual. E aí eu quis contratar, quis ver alguém para poder costurar, mas a gente não tinha estrutura, né? Eu peço desculpas, porque realmente eu não tô sabendo tirar esse som. E aí, o que acontece? Nós fizemos, chamamos pessoas, mas a gente não tinha condição para isso. E aí eu avisei as mulheres, né, que a gente precisava, eu tinha o tecido, mas tinha que ver como é que ia fazer. E foi um dia super incrível, porque a gente também recebia esse amor das Marias, né? Um dia eu tava na secretaria e chegou um monte de Maria com aquelas máquinas portáteis. Elas vieram
para a secretaria para ajudar a costurar todas aquelas saias de forma voluntária. E justo no dia de sair, caiu uma chuva muito grande, a gente ia fazer uma passeata no meio da rua, aquele monte de mulher, cabelo escovado, falei, pronto, agora. E elas saíram todas na chuva, e nós temos o vídeo disso, nós temos as fotos, né? Que eu ia mostrar hoje, inclusive, mas eu me comprometo em outro episódio mostrar essas fotos desses movimentos que foram feitos e que foram emocionantes, né? Marcou a nossa alma, porque de verdade muitas Marias conseguiram realmente ficar fortes, realmente elas começaram a perceber que podia existir uma vida melhor do que aquelas, que algo precisava ser feito e que elas não precisavam ser vítimas. Quando elas se empoderaram, porque essa era a grande palavra que a gente usava, quando a mulher se empoderava dela mesma, aquele poder fazia com que ela, né, que aí vieram projetos para mulheres empreendedoras, projetos de cursos gratuitos. Eu lembro que nós fizemos uma campanha nenhuma pernambucana sem documento, porque tinha muitas mulheres sem documento, né? Voltando para as mulheres da zona rural, eu fiquei assustada, porque eu não sabia. Quando nós fomos lá fazer esse trabalho e a gente fazia pesquisa antes, a gente conversava com elas, a gente ia de casa em casa. Era um trabalho lindo. E nós descobrimos que lá na zona rural, por incrível que pareça, totalmente contra as minhas crenças, existia muitas mulheres com HIV. Mas muitas mulheres. E eu achei estranho, porque eu realmente acreditava que na zona rural não existia, né? E aí nós percebemos e descobrimos que esses homens, eles vinham para a cidade, né? E aí eles se relacionavam com outras mulheres, voltavam e passavam o vírus para suas esposas. Então, foram várias situações que foram se apresentando, né? E essas mulheres nem sabiam que era isso. Então, cuidar da saúde da mulher. A mulher vítima de violência, ela deixa de se tocar, né? Ela deixa ela deixa de olhar para si mesma, para o seu corpo. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para essa pessoa, para ela parar de me enviar mensagem, porque eu não tô sabendo tirar o som e aí atrapalha a nossa... Deixa eu só mandar aqui. Pronto. Então, assim, ela para e a gente consegue continuar, porque eu não tô sabendo tirar o som e aí conforme a mensagem ela manda, fica fazendo barulho. Então, o que acontece, gente? Nós percebemos que existia tanto a violência financeira, né, a violência profissional, mulheres que não podiam se desenvolver profissionalmente porque ele não deixava. Obrigada, Luciana, me mostra mesmo que eu preciso dessa ajuda. A Luciana disse que vai me mostrar no privado como é que eu tiro o som. Então, você vê que todo mundo, a gente precisa um do outro, né? Veja como a rede é importante, Luciana, porque cada um tem um conhecimento. E aí, quando a gente une o conhecimento de todo mundo, é como o corpo humano. Cada um... hashtag tira o som. Então, cada um dentro do teu conhecimento, contribuindo para o mesmo objetivo, a gente se torna muito forte. E foi isso exatamente o que aconteceu naquela época com essa personagem nossa que representa milhares de mulheres no mundo inteiro, né? Milhares de mulheres a quem eu honro e a quem eu amo. Elas têm lugares guardados dentro do meu coração. Por onde eu for, eu vou levá-las, né? Mas aqui nós continuamos no combate, vamos lá. Então, gente, eu quero mostrar para vocês a atuação de cada secretaria, a Secretaria de Educação, que foi uma secretaria fundamental. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece é a criança começar ou a faltar na escola, ou não fazer as lições de casa, ou não consegue prestar atenção na aula.
ou pior ainda, ela começa a ficar agressiva com as outras crianças. Então começa a aparecer na conduta, na atitude dessa criança, todos os sinais da violência que está acontecendo na casa dela. Então era necessário que a Secretaria de Educação se engajasse e levasse todos aqueles que trabalhavam, que tinham contato com essa criança, que eles pudessem perceber isso e estar atenados e juntos, né, com o que a gente estava desenvolvendo. Então, assim, eram secretárias que trocavam, uma secretária que ia para o município da outra, e aquilo foi crescendo e foi tomando forma. Foi crescendo e foi tomando forma, e foram se conhecendo, e muitas capacitações, a verba vinha. Então, a consciência, agora eu lembrei que eu estava falando do corpo, a consciência do corpo, né, do toque, então de muitas doenças de câncer, porque mulheres vítimas, elas geralmente têm câncer, né, elas guardam muita mágoa. Então, geralmente é câncer de mama e câncer do colo do útero. Por quê? Porque é algo contra o feminino. Então, estômago, intestino, útero e seios, né? São os pontos chaves da vítima de violência doméstica. Então, essas mulheres, elas começam a desenvolver toda essa doença, toda essa questão psicossomática. E aí a gente precisou estudar tudo isso, a gente precisou entender tudo isso. E o principal exercício que eu tive nessa época, gente, foi o que a gente conversou hoje de manhã no programa E Agora José. Que foi o quê? A conexão com a alma dessas mulheres. Conectar a minha própria alma com a alma dessa mulher. E de tal maneira essa conexão tão forte, tão poderosa, tão amorosa e cuidadosa, respeitosa, essa conexão, que existe uma sintonia entre a gente. E aí a gente conseguia entender e sentir a dor, os pensamentos, todas as questões. Então, eu tive acesso à psicanálise em 2003. Foi o primeiro curso que eu fiz de psicanálise. Seja bem-vinda, Silvia. Foi em 2003. E eu já estava vindo, então, desde 2003, dentro desse movimento, eu fui percebendo o quanto era importante a gente entender que ali não são números, não são processos, são pessoas. E até então, o meu pensamento era a Maria, uma pessoa, e não um sistema, ainda não um sistema, mas só olhando uma pessoa, podendo querer realmente entendê-la, né? Querer realmente olhar para ela, compreender por que ela está agindo dessa maneira. Uma coisa é certa, gente, quando você está no lugar da vítima, quando você está com a sua criança ferida, quando você se sente pequeno diante das circunstâncias da sua vida, você fica perdido, sabe? Rodando, você não sabe para onde ir, você não sabe a quem pedir ajuda, e aí você acaba falando disso para qualquer pessoa que te dê atenção. E nem sempre essa pessoa tem condição de te dar estrutura. E nisso que ela não tem condição de te dar estrutura, você fala e às vezes você se sente mais sozinha ou mais sozinho ainda. Por que você se sente tão sozinho, tão perdido, né? E você começa a buscar tudo que pode existir. Você vai buscar religião, né? Você vai no centro espírita, você vai buscar cursos, você vai buscar terapia, você vai buscar... Quando eu falei centro espírita, porque foi o que veio na minha cabeça, porque você começa a buscar e um fala, faz isso, o outro fala, faz aquilo, faz uma simpatia, faz um não sei o que, vai naquele psicólogo, faz essa respiração, fica de ponta cabeça, põe a roupa ao avesso, enfim, é tanta coisa. E quando a pessoa tá perdida, né, que é o que eu tava conversando com um amigo hoje à tarde, é como se ela tivesse cega. Existe uma cegueira real. E como é que funciona quando a pessoa é cega? Deixa eu ver aqui. Luciana falou, eu costumava referir a mim como uma
Enceradeira desgovernada. Perfeito. Luciana, muito... Nossa, a Luciana tá me ajudando muito hoje. Vocês lembram daquela enceradeira antiga? Aquela enceradeira era o máximo, né? Aqui entre nós. Eu gostava dela. Então, aquela enceradeira que você empurrava, que ela ia rodando assim, a Mayara não sabe dessa enceradeira, que a Mayara é muito novinha. O que acontecia? Se você perdesse o controle da enceradeira, ela saía rodando. E é isso exatamente o que acontece com a pessoa dentro dessa condição infantil, condição de vítima. Ela não sabe para onde ir e ela está cega. Então, o que acontece com o cego, gente? A pessoa é deficiente visual, ela tem essa deficiência. Alguém chega e diz para ela, vem cá que eu te ajudo. E se essa pessoa aceita a ajuda, ela é cega, ela não sabe para onde ela está indo. A pessoa vai levar ela para onde quiser, como ela sabe para onde ela está indo. Então, a falta de conhecimento, né, que chega à ignorância por falta de conhecimento, faz exatamente com que a pessoa... olha, estão rindo da Mayara ali. E ajuda a doutora Vanessa. Faz com que a pessoa não encontre o caminho. E aí ela sai procurando esse caminho por todos os lugares que apresentarem para ela. Então, ela vai reclamar para manicure, né? Ela vai reclamar para cabeleireira, ela vai reclamar para a pessoa da padaria, ela vai reclamar para a amiga da faculdade, ela vai reclamar para o vizinho, qualquer pessoa que der atenção. Ela vai chorar e vai reclamar. E quanto mais ela faz isso, mais ela revive a situação de dor sem encontrar a resposta, sem encontrar o caminho, porque as pessoas até ouvem, mas não tem preparação para mostrar o caminho. E alguns ainda dão respostas que ela vai fazer, e essas respostas provavelmente não são o caminho. E a história vai piorando, porque é assim que funciona. Quanto mais essa vítima continua na posição de vítima, mais é necessário que exista um agressor para que ela se mantenha na posição de vítima. Então, existe uma espécie de acordo inconsciente entre agressor e vítima, e entre a Mulher Maravilha, que é exatamente a pessoa que vai defender todos eles. Exatamente, qualquer andar serve quando a gente não sabe nem que prédio está. Então, essa situação, né, de não saber o que fazer faz com que você faça muitas coisas ou não faça nada, e não fazendo nada ou fazendo muitas coisas vai dar no mesmo resultado. Por quê? Porque você não fez o que tinha que ser feito. Por falta de conhecimento, porque existe um sistema por trás, porque existe um padrão, e a Mulher Maravilha acreditando que o caminho verdadeiro era a aplicabilidade, a efetividade da lei. E essa lei seria uma força externa, e esse é o ponto-chave do dia de hoje, uma força externa, uma força do homem, uma força braçal, uma força do intelecto, uma força do esforço físico, de ir lá de formiguinha em formiguinha, e que de tanto fazer isso, de tanto amor, de tanta luta, aí sim haveria uma resposta, né? Haveria um resultado para essa Maria. Vocês entendem? Uma força externa e poderosa. E essa força foi colocada por muitas que acreditaram nisso. E o que nós chegamos, onde nós chegamos? Eu vou dar um pulo, né? Como se desse dia nós pudéssemos olhar para 2020. E o que a gente consegue saber, né? Que vai acontecer em 2020. Em 2020 vai acontecer uma pandemia. Em 2020 o planeta vai parar. Em 2020 as pessoas vão ter que ficar trancadas dentro de casa. E em 2020, a violência doméstica vai aumentar. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Quantos anos se passaram? Quanta luta, quanto trabalho, quanta força
para em 2020 a violência aumentar? Então, para que valeu tanta força externa? Será que realmente a força é externa ou a força é interna? Será que realmente a resposta está fora ou a resposta está dentro? E esse é o grande ponto-chave importante para a nossa vida. É a gente olhar para dentro e a gente buscar a resposta. Então, muitas vezes, quando você ouve alguém falar, alguém que já teve experiência, alguém que tem um conhecimento que possa te ajudar, dentro de você, você vai sentir se aquilo que está sendo dito faz sentido para você. Precisa fazer sentido. É uma voz interior que vai te falar, a voz do teu espírito, ela vai dizer se é isso mesmo, se é isso que está sendo falado, se esse é o caminho ou não. E quando você se conecta com você mesmo, quando você passa a olhar para essa voz, quando você começa a buscar esse renascimento, quando você começa a buscar a retirada dos véus, porque essa cegueira não é uma cegueira física, ela é uma cegueira espiritual, ela é uma cegueira mental. Você não enxerga aquele velho ditado, você não enxerga um palmo além do nariz, né? Que quer dizer, não enxerga um palmo além do nariz, a tua visão é muito estreita. E é isso que nós estamos vivendo aqui junto com a Mulher Maravilha. Para onde ela olha? Ela só olha para Maria. A Maria que está sofrendo, eu preciso fazer algo pela Maria. A Maria que vai morrer, a Maria que vai apanhar. Nossa, mas por que a Maria voltou para o José depois de tudo que foi feito? E a Mulher Maravilha sofre. Ela sofre porque ela dedicou a vida dela para isso e ela não consegue enxergar o resultado. Mesmo estudando conhecimentos de neurociência, conhecimento de psicologia, tanto conhecimento, e a Rúbia traz sair do mental e olhar para o ser infinito que somos. Perfeito, Rúbia. É isso, nós somos seres infinitos. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. E aí a gente fica preso no mental, no racional, nos sentimentos. A nossa alma, ela traz o quê? As nossas vontades, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E quando você fica preso nisso, é de verdade uma prisão. Você não enxerga. Eu não consigo ver o que tem aqui do meu lado. Eu não consigo enxergar. Por que eu não consigo enxergar? Porque eu só olho para um ponto. É um ponto de vista. Eu não olho por que a Maria está nessa situação. Por que a Maria volta para o José toda vez? Por que existem tantas Marias? Por que existem tantas mulheres que continuam sofrendo de violência doméstica e continuam passando por tudo isso? Por quê? E esse porquê, essa pergunta, né, tem um ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Então, quando você faz a pergunta, a partir da pergunta, você abre as possibilidades de respostas. E você sai de um ponto de vista, que é a vista de um ponto, e você abre para infinitos pontos. Infinitos pontos. Onde está o problema? Só nesse movimento aqui eu já mostro para vocês uma solução. Problema, possibilidades. Olhar para o problema, você está preso. Possibilidades. Agora você tem movimento até corporal. Corporal, você consegue se mover porque você abriu para a pergunta. Por que a Maria está passando por isso? O que é possível fazer a partir desse ponto? O que realmente existe por trás de tudo isso que eu não estou enxergando? Entende? Então não adianta você sair ensinando uma lei. Aprenda a Lei Maria da Penha. Eu poderia aqui estar falando para vocês dos artigos da Lei Maria da Penha. Mas por que eu faria isso? Se é importante para você conhecer os artigos da Lei Maria da Penha, você encontra no Google. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre a lei, aí é diferente. Aí eu estou aqui à noite
gratuitamente, falando sobre esse assunto. E essa minissérie tem esse diferencial. Eu abri para que você possa tirar dúvidas. Eu disse que você pode participar, você pode trazer a sua história, você pode trazer uma pergunta, você pode participar de todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Durante esse período... Opa, derrubei a Maria, gente. A Maria vítima, olha só, agredi a Maria. Voou, inclusive, a Maria. Vamos ficar sem a Maria, então. Vou ficar só com a Mulher Maravilha. Vocês vejam que foi muito legal o que aconteceu agora. Eu agredi a Maria. Vocês perceberam que o que eu fiz foi totalmente inconsciente? Vocês acham mesmo que eu queria fazer isso justo com a Maria, que é a pessoa que eu, junto com a Mulher Maravilha, tô defendendo? Simplesmente a Maria voou, gente. Eu tô vendo a Maria, mas ela tá do outro lado, eu não vou buscar. Eu não queria ter feito isso com ela. E eu nem ia defender o José hoje, mas eu quero te falar que o José também não queria. O José fez isso e faz tudo que faz, né? Agora eu vou chocar todo mundo. Por amor. Ele fez e faz por amor. Foi com as perguntas certas que cheguei em você, em outras pessoas que também são contribuição na minha expansão. Exatamente. Eu já vivi na pele, a Lei Maria da Penha. Mudei minha vida de São Paulo, hoje vivo bem em Natal com os meus filhos e sim, é possível superar. Sim, Rúbia, é possível superar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive muitas mulheres, inclusive do meu próprio sistema familiar, que superaram, que venceram, né? Que estão aqui e principalmente a vitória não está em superar o José. Não, a vitória está em se colocar na sua posição, na posição de mulher, posição feminina, posição de quem gera vida, de quem nutre, de quem acolhe, de quem é mãe, sabe? A mulher é um ser sagrado, maravilhoso e lindo. Quando ela entende quem ela é, qual a posição que ela tem diante da vida, diante da família, diante da sociedade, e ela se coloca nessa função, nessa posição, todas as coisas na vida dela fluem. E não é mais necessário que Josés violentos, agressivos, venham fazer parte da vida dela. Por quê? Porque houve uma libertação interna. Não foi a força externa, foi a consciência interna. Foi o reconhecimento de quem é, da pessoa maravilhosa, da pessoa linda que ela é e que por não saber se permitiu passar por tudo isso. E passa por tudo isso, porque o José é como se fosse um espelho na vida dela, um grande mestre que veio trazer para ela, através da dor, da experiência da dor, a possibilidade de olhar para si mesma e entender que ela é um ser incrível, ela é um ser maravilhoso, ela é um ser infinito, ela é um espírito que tem uma alma e vive num corpo físico, que dentro de dimensões, dentro da própria física, é comprovado o quanto esse ser, ele emana amor, porque nós somos em essência amor. Quando a mulher consegue perceber isso e quando ela consegue tomar essa posição, ela não precisa mais desse arquétipo. Ela não precisa mais mostrar força física, porque a mulher não tem força física. Não faz parte da complexão física da mulher a força física, mas a mulher ela tem uma força da alma. A mulher ela é intuitiva, ela consegue conectar na alma porque ela foi feita dessa maneira. Ela foi feita para compreender os filhos, para formar pessoas, para serem cidadãos, para serem homens e mulheres de bem. Então ela tem essa sensibilidade aguçada de conexão. A mulher é o próprio amor. E aí quando ela entende isso, ela não precisa mais dessa persona. Ela não precisa mais dessa roupa
roupa de guerreira. Ela não precisa, porque a grande força dela está exatamente no que ela é. Então é como se um coração, um verdadeiro coração, que é frágil. Imagina você pegar um coração na mão, ele é frágil, você pode esmagar ele. Vocês concordam? Ele é muito frágil, mas o que é o coração dentro do corpo? Sem o coração, o corpo tem como existir se ele é o órgão que bombeia o sangue, que é a vida para o corpo inteiro. Essa é a mulher. Segundo as constelações familiares, sem a mulher, sem a mãe, não há sucesso. Você tendo o pai e não tendo a mãe, você vai para a vida, porque o pai é essa força que te leva para a vida. Mas você vai chegar na vida, você vai se relacionar com pessoas, mas você nunca vai se aprofundar nesse relacionamento. É aquele relacionamento que você não olha no olho. O homem só passou a respeitar a mulher quando ele começou a olhar no olho dessa mulher, quando ele começou a entender que é necessária a conexão para começar aquela magia, né? Eu vou usar a palavra magia, mas aquela coisa incrível que está escrita na Bíblia: homem e mulher se transformarem em um só corpo. Como? Como pode acontecer algo assim? Só pode acontecer se houver uma conexão de alma. A Mayara fez a conta de Deus. A matemática de Deus, ela não faz sentido para os homens, né? A Bíblia diz assim que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. E que matemática é essa? Né? Quando eu falo de Deus, eu estou trazendo a escritura, né, dos cristãos, a Bíblia, porque a matemática é estranha, né? Ele fala que é Elohim. Elohim é grande quantidade em um só. Então você traz, por exemplo, um cacho de uva, tem várias uvas ali, mas você só fala um. Então é uma matemática, né? Um é Elohim. Então lá está escrito que ele é Elohim, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então são 3 pessoas. 3 pessoas e um só Deus. 1 mais 1 deu 1. Um único Deus. E na matemática de Deus é assim. Você pega um homem e uma mulher. 1 mais 1 é igual a 1 de novo. Uma só carne. Então o resultado sempre tem que dar 1. Homem, mulher e Deus, 3 pessoas. 1 mais 1 vai dar 1 de novo. Então a matemática de Deus, o resultado tem que dar 1. E o que é 1, gente? 1 é uno. Uno. É a completude. Quando eu falo de uma rede para vocês, eu estou falando de 1. Nós estamos aqui hoje, eu não sei quantas pessoas tem aqui e quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas eu posso dizer que todos que tiverem, participarem, todos vão fazer parte desse sistema e todos nós seremos um só pensamento, uma só emoção, um só desejo. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando atender uma necessidade da nossa sociedade. E qual é a necessidade que nós temos? Nós temos a necessidade de sermos felizes, nós temos a necessidade de curar nossas emoções, nós temos a necessidade de nos relacionarmos, porque somente através do relacionamento nós verdadeiramente podemos nos desenvolver e encontrar o propósito da nossa vida, viver a nossa missão de vida, e só assim a gente vai ser feliz e encontrar a plenitude. E quando você faz isso, você vive a verdade que liberta e que cura. É sempre 1. A resposta é 1, não tem erro. Se você estiver falando de algo grandioso, como que nós vamos chegar em 2020 na nossa série, ainda 2006, quando a gente chegar lá em 2020, olha eu contando o final da série, nós vamos chegar no número 1. Qualquer pergunta que eu fizer para vocês, se vocês responderem 1, a resposta tá certa. Eu vou dar prêmios para quem acertar. E eu não vou mais falar isso, tá? Só hoje. Então só quem assistiu isso aqui que vai ter uma chance lá. Ou quem seguiu e acompanhou o raciocínio. Vocês entendem que quando a gente é amor, a gente verdadeiramente é 1? Então eu termino
com o José novamente desse tamanho, perguntando para a Mulher Maravilha: doutora, e o José e o Zé da Penha? Então amanhã, às 2 horas da tarde, aqui nesse mesmo canal, estaremos recebendo o Bahir para